Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Eu começo falando de pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha ao urinar, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen, há mais de 80 anos no mercado brasileiro. Hoje nós temos aqui a presença do senador Antônio Anastasia, ex-governador, ex-vice-governador, um funcionário muito dedicado ao governo de Minas, né? A nossa constituinte, que ele trabalhou nela, foi muito importante a sua presença. Mas senador, eu quero abrir essa entrevista, esse papo nosso aqui. Eu fiquei sabendo que o governo da República não quis mandar um projeto de reforma tributária para o Congresso Nacional, porque, segundo o ministro Paulo Guedes, já existem 2 propostas. Então, ele apenas fez sugestões. Mas eu gostaria de saber, ele entregou as sugestões ao Congresso Nacional e, como se diz, vocês resolvem aí. Está faltando uma liderança do governo para conversar com os seus pares no Congresso Nacional? Primeiro, bom dia, Bom Cília. dia. É um grande prazer de estar aqui, a todos os telespectadores da TV Horizonte. Um prazer e uma honra atender ao seu convite. Alegria nossa. Muito obrigado. E eu quero dizer, de fato, a todos que acompanham que o tema que você aborda talvez seja o tema mais complexo que nós temos no Brasil hoje, que é a reforma tributária. Nós votamos e aprovamos a reforma previdenciária, necessária em razão da mudança da idade das pessoas, da longevidade. Hoje, no Brasil, felizmente, vivemos mais. Então, a Previdência tem que se adequar a isso. Mas a reforma tributária, meu caro Acir, ela é muito mais difícil. Por que motivo? Ela altera a vida dos governos, federal, estadual, municipal. Altera a vida dos empresários, altera a vida do cidadão, do contribuinte, nós todos. Então, ela tem muitos interesses. Então, já há, de fato, uma proposta que tramita na Câmara e uma que tramita no Senado, muito diferentes. E agora há um esforço do governo, numa comissão mista, de unir as 2 propostas para o governo participar, ainda que informalmente, para tentar dessas 2 propostas surgir uma terceira, com também posição do governo. O que eu tenho observado, só concluindo, é que a proposta tem de ter a participação mais efetiva do governo, porque é o governo que sabe aonde o calo dói. Pois é, senador, o grande problema que nós temos são as alíquotas de ICMS nos estados. As alíquotas são muito diferentes, então não há unicidade. Só acho que o grande gargalo de uma reforma tributária é unir tudo isso, ser uma alíquota só para todos os estados? Ou pelo menos pelos produtos que nós... a alíquota de trigo vai ser igual para todo mundo, a alíquota de refrigerante, de cerveja e etc. Gasolina, exemplo muito falado, energia elétrica e gasolina. O que ocorre, de fato, esse é um dos problemas. De fato, essa unificação tende a haver para acabar com aquela terrível figura da guerra fiscal, a famigerada guerra fiscal, que o telespectador sabe que nos deu muito prejuízo aqui a Minas Gerais. Por que motivo? Porque nós tivemos, de fato, durante muitos anos, em relação ao Rio de Janeiro, o Rio adotou uma política, digamos, quase que suicida em termos de redução de ICMS, porque ele tinha o royalty do petróleo. Depois perdeu o royalty, entrou em bancarrota. Então, a guerra fiscal é muito ruim. Então, temos de unificar isso. Mas não só isso. O ICMS hoje, Acir, é o imposto considerado mais complicado do mundo, não é só no Brasil. Ele é cumulativo e é muito complexo. E o resultado é que ele gera distorções, gera créditos, muitas vezes, que não são resgatados pelos empresários. Então, ele tem que desaparecer, porque no mundo inteiro esse sistema já desapareceu, só sobrou no Brasil. E o mundo inteiro adota um sistema chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, que é exatamente o que você disse, uma alíquota fixa para o produto, uniforme no território nacional, e quando você paga já se destaca o que vai para a União, o que vai para o Estado. Então, é a tendência, essa é a tendência. Mas não é só isso, porque além do ICMS, nós temos dificuldades, por exemplo, na área dos fundos de participação, nas contribuições, no PIS, no CONFINS, são tributos que são muito complexos e que têm de ser modificados.
Patrícia. Muito bom dia! Patrícia, Bom dia para os nossos telespectadores. Bom dia, senador. Bom dia, Patrícia. Já temos participações aqui, é claro, né? Com um professor desse, muita gente aqui participando, como, por exemplo, a Raquel, ela que é lá do bairro Santa Inês. Um grande abraço para ela. Ela pergunta para o senador como ficará a aprovação da reforma da Previdência nos estados. Muito bem. Explica para a Raquel. Claro. Patrícia, também lhe cumprimento então agora. Agradeço muito também aqui o teu convite. Cumprimento a Raquel pela sua boa pergunta e digo o seguinte, na Câmara dos Deputados, estados e municípios foram excluídos da reforma previdenciária. Por alguns problemas e algumas interpretações, nós no Senado discordamos. Eu acredito que a reforma previdenciária tem de ser um todo. Aliás, sempre foi assim no Brasil a vida inteira. As regras as mesmas para a União, estados e municípios. Então nós fizemos uma outra PEC, que deu o nome de PEC paralela, proposta de emenda paralela destinada a dar as regras a estados e municípios. Aprovamos no Senado e agora mandamos à Câmara dos Deputados. Então temos de aguardar se a Câmara aprovará ou não. Se aprovar, os estados vão ter a sua proposta. Se não, como o Rio Grande do Sul aprovou ontem, por exemplo, nós estamos tendo os estados tomando a iniciativa de eles próprios, nas suas assembleias, aprovarem as suas reformas. É uma outra alternativa. Sul sempre sai na frente, é verdade. O Rio Grande está numa situação difícil e o governador Eduardo Leite tomou essa iniciativa e já mandou a sua proposta. Aliás, um dia eu comi uma feijoada com o senador, na época governador de Minas, Antônio Anastasia, e nós estávamos, o Coronel Martins na nossa frente, e aí está conversando sobre o problema de aposentadoria e reforma de Previdência, já naquela época, falando de reforma da Previdência, aí nós comentamos, né, a reforma, a Polícia Militar, onde os coronéis aposentam, né, praticamente reformam com no máximo 45 anos de idade, não? Enquanto hoje a reforma está prevendo que nós vamos chegar a 65 anos, não é verdade? Né? Então, precisa mesmo realmente de uma reforma, né? E nós aprovamos. Agora, tanto Câmara como Senado, aprovamos a reforma dos militares, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares dos estados. Eles vão para 35 anos, aumentando o tempo de contribuição, tempo de serviço, aumentando o valor, dando também um pouco mais de igualdade, não é? E dando ali a equidade no tratamento. Aliás, sabendo, só acrescento, que o policial militar em especial, como também o bombeiro militar, eles têm um desgaste maior pela natureza da função. Então, isso também é considerado, por isso, o tratamento diferenciado. Pois é. O senador, a gente sabe que tem vamos dizer, um cantinho da saudade em Minas Gerais, porque durante o governo de Vossa Excelência, também o governo do deputado hoje Aécio Neves, né, o funcionalismo recebeu em dia. A gente sabe que o Estado está com uma dificuldade, teve um governo passado que foi mais desastroso para Minas Gerais, né? Mas como o senhor está vendo esse movimento todo aí, essas coisas todas acontecendo, e principalmente aí um governo tentando reorganizar o Estado e com alguma dificuldade? A situação de fato de Minas Gerais, Acir e Patrícia, é uma situação difícil. Nós sabíamos disso durante a campanha eleitoral do ano passado. O governador eleito, o governador Zema, tem se dedicado, tem se esforçado para resolver a situação. E tem uma boa equipe, muitos até egressos do meu governo, e é uma situação de fato que tem de ser combatida, com criatividade, com muito engenho, com muita dedicação. E no meu tempo, felizmente, nós pagávamos no 5º dia útil, pagávamos o 13º integral no mês de dezembro e ainda pagava o 14º salário. E eu me lembro, assim, como você mencionou no início, eu sou funcionário antigo do Estado. Comecei no tempo do governador Hélio Garcia e fui secretário, naquela época, na década de 90, secretário adjunto do Planejamento. E me lembro muito dos repórteres da Rádio Itatiaia, em especial, me lembro da Mônica Miranda perguntando sempre, quando vai pagar o 13º salário? Sempre. Era a pergunta fatal, começava em outubro e até... Quando, a partir de 2004, no nosso governo, eu era secretário de Planejamento de novo, depois vice-governador e governador, nós colocamos o salário no 5º dia e o 13º religiosamente em dia a partir daquele ano. E assim durou durante muitos anos. Lamentavelmente, o governo que nos sucedeu, 2 anos depois da sua posse, ele não conseguiu dar continuidade por problemas que ele teve lá. Então, é uma tristeza ver isso hoje, esse sofrimento. E a pergunta voltar hoje. Quando vai pagar o 13º? Quando vai pagar o 13º? É uma humilhação para os servidores. Eu lembro muito bem dos governos de Minas, né? Aquela época, Israel Pinheiro, né? Bias Fortes, né? Eu lembro muito bem que a dificuldade, que não tinha 13º naquela época,
mas a dificuldade dos governos pagar o salário em dia. É verdade. Não é não? Era uma dificuldade. Tem uma pergunta aqui do Oswaldo. O Oswaldo é do bairro Caiçara, pergunta para o senador: o senhor acha justo, quando se coloca privilégio numa classe como de segurança, receber primeiro o 13º? Essa foi uma decisão que o governo tomou. Eu não gosto de entrar muito, porque como eu fui o candidato e que eu perdi as eleições, eu sou muito democrático e respeito muito a vontade popular. Mas no meu tempo, eu faço a comparação tão somente. Todos eram pagos na mesma data. Não tinha essa distinção. Não, todos né? recebiam no 5º dia útil e o 13º no mês de dezembro. É verdade. E eu lembro que chegou ao ponto de ser no dia 10, dia 15, o 13º salário. Isso, exatamente. Felizmente era uma situação de muito trabalho, fruto de um esforço coletivo, não é de uma situação econômica que permitiu isso. E quando nós fizemos o choque de gestão em 2003, 2004, 2005, o Estado estabilizou as suas finanças. E a partir de então nós pudemos fazer investimentos. Tanto que nós temos aí as estradas que fizemos, a telefonia celular pelo Estado inteiro, os vários investimentos em escolas foram restauradas, aqui em Belo Horizonte, dezenas delas pelo interior também. No início e do grandes ano obras também pelo tende Estado a melhorar, né, senador? Com o IPVA, o pagamento, claro. as receitas. Sim. O IPVA, o pagamento do IPVA, o movimento de Natal, sempre cresce o ICMS também. Então nós estamos ajudando no que podemos ao governo de Minas para colocar em ordem as finanças do Estado. E fazemos isso no Senado, não só eu, como nossos 2 senadores mineiros, senador Rodrigo Pacheco e Carlos Viana, no apoio ao governo do Estado para colocar a situação em dia, porque os funcionários merecem e o povo mineiro também, para receber em breve tempo, se Deus quiser, obras e investimentos sociais. Bem, daqui a pouco nós voltamos com o senador Antônio Anastasia. Mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Até daqui a pouco.